chamo Armênia Petrosa Soares, sou natural de Pedra Branca, no Ceará. Moro em Vitória da Conquista há 23 anos. Desde criança, a minha mãe sempre me falou que existia um Deus, um Criador. Então eu sabia que Deus existia. Só que ela me falava que para me ter acesso a esse Deus, eu tinha que pedir a Maria que intercedesse por mim. Então eu fui criada acreditando nisso. Aí, passando o tempo, eu criança ainda, eu me sentia muito triste, tinha muito medo de ir para o inferno. Eu tinha muito medo de morrer, desde criança. E por mais que minha mãe me amasse, eu não me sentia amada. Não me sentia amada. E a vontade que eu tinha era de sair de casa. Não queria ficar na minha família. Então, o meu sonho era casar para que eu saísse dali. Porque era a única forma que eu teria de sair de casa seria casando. Então, com 12 anos de idade, eu já me sentia uma adulta. Não era, mas eu me sentia uma adulta. Então, tinha muita vontade de ir festa, de ir forró. E minha mãe não deixava, e estava certa, mas eu não via que ela estava certa. Então, aos 15 anos de idade, eu resolvi que eu queria casar. E o primeiro pretendente que apareceu, eu falei, é esse. Eu não tinha noção que é orar para saber se era aquilo que Deus queria para mim. Então eu casei com a primeira pessoa que apareceu. E com 15 anos de idade, eu tinha e ele tinha 23. Casamos e dali eu fui despertar que não era aquilo que eu queria para minha vida, mas fui tentando. Aí dali fui uma menina muito sonhadora, eu gostava muito de sonhar. E eu sonhava em ser mãe. E com 17 anos eu tive o meu primeiro filho. Eu tinha sonho de ser mãe. Eu lembro que ele nem queria ser pai, mas eu queria ser mãe de qualquer jeito. Engravidei e tive o meu filho. Nisso, ele resolveu ir embora para São Paulo, onde eu fiquei no Ceará com o meu filho. E ele passou a ser um visitante. Ficava um no Ceará, eu no Ceará e ele em São Paulo. Todo ano ele ia e ficava 2 meses comigo e voltava novamente para São Paulo. Passava o ano todo em São Paulo e eu no Ceará. Aí depois de 8 anos de casada, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não consigo mais ficar aqui, porque eu estou me sentindo muito sozinha e está muito difícil ficar com meu filho aqui sem você. E você precisa me levar com você. Aí ele, eu não vou levar, você vai ficar aí. Eu falei, se você não me levar, eu vou embora. Então, a vontade é sua, você que sabe. Se quiser ir embora, pode ir. E eu fui embora. Peguei o meu filho, ele voltou para São Paulo. E eu peguei o meu filho e fui embora para Fortaleza. Fiquei 15 dias em Fortaleza, na casa de uma amiga, e deixei o meu filho com minha mãe. Depois de 15 dias eu voltei, peguei o meu filho e segui para São Paulo. Sem saber nem onde era que ficava São Paulo. Mas minha irmã morava lá. E eu lembro que eu viajei 3 dias e 2 noites com o meu filho de 7 anos no colo. E chegando em São Paulo, quando eu cheguei ali no Tietê, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Desesperei, assim, porque eu olhava para um lado e aquela multidão de gente. Aí logo eu vi o meu cunhado e eles me levaram para a casa dele, minha irmã e meu cunhado, que eu agradeço muito essa oportunidade que eles me deram na época. Então, eu fui viver com o meu filho. E eu falei, agora eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, porque agora eu não tenho mais marido, não tenho mais compromisso com ninguém. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Isso eu estava já com 23 anos. Aí, vivi um tempo com minha irmã, depois fui morar sozinha. E nunca deixava de ir na igreja católica, mas ali nunca eu me sentia preenchida. Meu coração nunca estava preenchido ali. Eu sentia um vazio tremendo e continuava o medo da morte, o medo de ir para o inferno. E ali eu fui vivendo. Depois de 3 anos em São Paulo, eu conheci uma pessoa aqui da Bahia, que inclusive é o meu esposo hoje,
pensar, sem orar a Deus, simplesmente já fui morar com ele. E aí eu tive o meu segundo filho. E as coisas foram ficando difíceis. Eu e ele ficamos desempregados e resolvemos ir embora para Conquista. Quando chegamos aqui, tivemos uma vida muito difícil, tanto de desentendimento. Quando a gente chegou aqui, a gente não conseguia trabalho, com 2 filhos, o mais novo estava com 1 ano na época, e foi uma época muito difícil de nossa vida. Quando foi em 2018, devido a tantas dificuldades e desentendimentos, eu resolvi me separar. Então a gente resolveu que ia dividir a casa ao meio, e um ia ficar morando de um lado e o outro do outro. E aquilo me deixava muito angustiada. Ele começou a beber, começou a ir festa, e eu senti muito magoada, muito triste com aquela situação. E eu também comecei, já queria sair também. Só que antes que eu começasse a sair, eu fui na igreja católica. Estou lá. E lá eu falei assim: Deus, se eu não estou no lugar certo, me tira daqui, porque eu estou me sentindo muito vazio. Tem um vazio muito grande no meu coração e eu não estou me sentindo bem aqui. O Senhor me mostre aonde que é um lugar certo para me buscar a Ti. Saí de lá conversando com um amigo, ele falou assim para mim: ô Armênia, se você está sentindo esse vazio tão grande, por que você não procura uma igreja evangélica? As igrejas batistas são as igrejas muito sérias. Você pode estar procurando uma igreja assim. Aí eu pensei, meu Deus, onde que tem uma igreja batista aqui? Não tinha nem noção de que tinha uma igreja. Aí eu fui lá e coloquei na pesquisa: Igreja Batista. Aí apareceu: Primeira Igreja Batista Bíblica. Falei, é lá que eu vou. Aí saí de casa, enfim. Quando eu cheguei aqui, subi a escadaria e tal, encontrei 2 moços, onde eles me direcionaram onde era o santuário. E logo começou o culto, eu comecei a ouvir os louvores e tudo. Daí o pastor Infante começou a pregar. E na pregação ele falava muito: quem estava em Cristo era filho de Deus, e quem não estava era filho do diabo. E aquilo me deixou muito chateada. Eu olhei assim para ele e falei: quem esse senhor pensa que é para dizer que eu não sou filha de Deus? E saí chateada, assisti o culto todo, mas saí chateada. Aí fiquei a semana toda pensando naquilo. No outro domingo tá eu aqui novamente. Aí quando foi no outro domingo, eu olhei o horário, eu falei: lá é bem pontual os horários, então não vai dar tempo eu chegar lá. Eu vou entrar nessa outra igreja. E entrei em outra igreja evangélica. E lá estava cantando um louvor, e eu, sem nunca ter ouvido o louvor, eu comecei a cantar junto com as pessoas. Não tinha telão, não tinha nada, e eu comecei a cantar, como se já tivesse na minha mente aquele louvor. E o louvor chama Terra Seca. E quando o pastor fez o apelo, eu senti uma dor tão grande no meu peito, e saí em lágrimas até o púlpito, que eu falei: meu Deus, eu entendi a mensagem. E quando eu cheguei lá, o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou assim: filha, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Hoje está tendo festa no céu. E eu ali chorando, glória a Deus por isso. Então, foi o dia mais feliz da minha vida, porque a partir dali eu vim entender que qualquer um que aceitar a Cristo e entender a salvação através de Jesus Cristo pode ter acesso a Ele, pode orar e Ele vai te ouvir e vai te dar o que Ele achar que é bom para você. Você tem que entender o que Deus quer para a sua vida, e Deus só quer o melhor. Por mais que Ele não te dê algumas coisas que você acha que é bom para você, é porque Ele sabe o que realmente é bom. Então,
Então eu saí dali alegre, feliz. Saiu um peso assim de cima de mim, tremendo. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei dentro de casa, que eu abri o meu guarda-roupa, eu falei, meu Deus, não acredito que eu estava saindo assim na rua. Porque não tinha uma roupa decente que eu conseguisse sair na calçada. Eu andava simplesmente desnuda. E eu, uma mulher casada, eu andava assim e achava que estava tudo ok. E dali eu já cheguei para o meu marido e falei, ó, eu sou salva. Cristo me salvou. Aí ele falou assim, que salvo que você está aqui nada? Como que você está salvo? Você pega, separa de mim, porque na verdade ele não queria separar, né? Você separa de mim, agora vem falar para mim que você está salvo. Eu estou salvo. Meus filhos deram assim um pouco de risada e tranquilo. Fiquei na minha e comecei a querer ir todos os cultos, a querer ir onde estivesse falando de Deus, eu estava ali junto. E cheguei aqui e falei assim para uma irmã, ô irmão, quero falar com o pastor. Eu sou uma pessoa convertida. Ela, não, converti com o pastor. Aí já era o pastor Vitor. Aí cheguei e falei com ele, falei, ó, pastor, eu sou uma pessoa convertida, eu sou uma pessoa crente no Senhor e eu quero fazer parte dessa igreja. Aí ele perguntou e perguntar a sua situação. Eu falei, olha, eu estou separada e assim, eu sou crente, mas uma coisa que eu não quero é mais faltar com esse relacionamento. Uma coisa que eu não quero é isso daí. Aí ele, não, mas vamos orar, porque quem sabe você pode se reconciliar e tal. Eu falei, ó, pastor, mas eu não quero. Isso eu com 45 anos de idade, né? Tem 5 anos isso. Aí eu falei, eu não quero e tal. Aí eu convidei o meu esposo para vir, só que eu convidei não porque eu queria voltar com ele, mas porque ele não saía do meu pé. Aí eu falei, ó, vamos lá e tal. Aí ele veio e um dia tá todo mundo lá de cabeça baixa, quando eu olho lá para frente, tá ele lá aceitando a Cristo também. Eu falei, essa não é o que eu quero, mas eu acho que é o que o Senhor quer para mim. E nisso eu aceitei que o Senhor restaurasse e aos poucos o Senhor está restaurando. Não é porque a gente aceitou a Cristo que não existe mais problemas. Existe, mas a gente tem que saber que as nossas escolhas têm que ser as escolhas do Senhor, não o que muitas vezes a gente quer para a vida da gente. Em 1 Timóteo 2, fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E o outro é Efésios 2, 8 e 9, que fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quero agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele fez em minha vida, agradecer pela minha salvação, agradecer pelas pessoas que eu tenho certeza que oraram por mim. Tem o meu tio Jorge, minha tia Fátima, que já são evangélicos há muitos anos. Hoje a minha oração é diária, para que o Senhor esteja misericórdia com os meus filhos e que eles também possam ser salvos. Não só os meus filhos, mas todos os meus familiares e todas as pessoas que